Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Continuamos então a nossa leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." Esse versículo é muito importante porque ele nos ajuda na tomada de decisões. Quando nós vamos tomar decisões, nós precisamos sempre buscar a paz de Deus numa decisão. Porque se nós não tivermos a paz de Deus na tomada da decisão, nós vamos sofrer consequências depois. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Isto significa, esse em um corpo, mostra também que as nossas decisões, elas devem também considerar que nós somos membros do corpo de Cristo e que as nossas decisões podem também afetar outros membros do corpo de Cristo. Então, sempre que tivermos que tomar alguma decisão, devemos buscar a paz de Deus e devemos buscar também ter comunhão nessa paz com nossos irmãos. E aí, domine em vossos corações, a paz de Deus domine em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 15, ele fala no final do versículo, sede agradecidos. Um coração grato, um coração cheio de gratidão é importantíssimo para um cristão. Um cristão que reclama de tudo, que sempre acha que está tudo ruim, que nada vai dar certo, ele não tem a paz de Deus, ele não tem um coração agradecido e ele não lembra que foi chamado em um corpo, que ele faz parte de um organismo maior do que ele, de outros irmãos com os quais ele tem comunhão. Então, muito importante esse versículo, a gente lembrar sempre dele, que a paz de Deus, para a qual também fosse chamados. Nós somos chamados para a paz, não somos chamados para a guerra, para intrigas, para invejas, para qualquer questão que divida os irmãos. Somos chamados para a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações, sede agradecidos. Aí no versículo 16, ele nos dá uma receita, né? Como a paz de Deus pode dominar nos nossos corações. Bom, ela pode, desde que, é claro, nós tenhamos o Espírito Santo dominando em nossos corações, tomando conta, tendo domínio, tendo a preferência dos nossos corações. Porque o versículo 16 fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É muito importante ler as Escrituras com frequência, conversar com irmãos sobre as Escrituras, participar das reuniões, participar dos estudos bíblicos, para que a gente fique encharcados de Bíblia. Quando nós estamos encharcados de Bíblia, os nossos pensamentos acabam sendo formados pela palavra de Deus. E quando nós estamos distantes da palavra de Deus, é claro, os nossos pensamentos serão formados pela nossa carne, o que não vai ser nada bom no final. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que quer dizer isso? Que ela seja, que ela possa se derramar, se extravasar. Tem um versículo que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então um coração cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus, vai falar da palavra de Deus, vai falar das coisas de Deus. A boca vai representar aquilo que está cheio o coração. É muito bonito, é muito gostoso quando nós vemos irmãos e irmãs na internet, nas redes sociais, compartilhando versículos, compartilhando pensamentos, compartilhando vídeos que falam da palavra de Deus. E é muito triste quando nós encontramos irmãos e irmãs que você visita o perfil, não tem nada da palavra de Deus. Tem muita coisa do mundo, muita coisa de política, muita coisa de futebol,
de esportes, de comida, de emagrecimento, de dieta e nada de palavra de Deus. Então hoje nós conseguimos até medir o tanto que alguém tem a palavra de Deus habitando em seu coração, visitando o perfil dessas pessoas nas redes sociais. É claro que não existe nada contra você compartilhar coisas de interesse, né? Quer dizer, o cara trabalha com mecânica de automóveis, ele vai compartilhar coisas de mecânica de automóvel. Tudo bem até aí. Mas é sempre uma oportunidade também de compartilhar aquilo de que o coração está cheio. Porque os outros assuntos, eles têm data de validade, eles não são perenes, eles um dia acabam. Eu postei na minha rede social essa semana, né, do Twitter, principalmente do Twitter, a pergunta seguinte: por que você segue pessoas de direita e esquerda? Porque eu sigo mesmo, tá? Lá tem de tudo, tem os lulistas, os bolsonaristas, eu sigo todo mundo. A não ser que a pessoa fale palavrão, diga, publique coisas que não são apropriadas, né? Daí eu não sigo, daí eu não vou seguir. Mas se ele tem uma intenção política, seja qual for essa intenção, eu sigo. Eu sigo porque eu seguindo, ele também acaba me seguindo. Geralmente acontece isso, o cara, ele está me seguindo, deixa eu seguir ele também, então. E com isso ele acaba recebendo também as mensagens que eu publico da palavra de Deus, os versículos, as respostas a perguntas, os vídeos, ele acaba entrando na minha lista de distribuição. E eu respondi que na realidade, todas as pessoas do Twitter, sejam elas de direita ou de esquerda, daqui a 100 anos estarão mortas. Vocês já pensaram nisso? Que todos nós aqui, nós estamos nesse momento, nós estamos com 48 pessoas participando desta live. Daqui a 100 anos, todas essas pessoas estarão mortas. Talvez alguma criança aí ainda sobreviva se tomar bastante vitamina C. Mas, no geral, todas as pessoas que nós conhecemos estarão mortas daqui a 100 anos. E qual foi o esforço que eu fiz para levá-las a Cristo? Qual foi a atitude minha para testemunhar de Cristo para essas pessoas? Porque aí não vai mais ter direita e esquerda, aí vai ter os que são de cima e os que são de baixo, os salvos e os perdidos, não é? Então é muito importante pensar de maneira mais ampla. Quando nós pensamos só nas preferências da terra, nós pensamos de uma maneira muito estreita, muito rasa, e não entendemos que a nossa vida ela é muito maior do que esses poucos anos que nós passamos na Terra. E o tempo que nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui para testemunhar de Cristo. Porque raciocínio é assim, uma pessoa, no momento em que ela crê em Jesus, ela é selada com o Espírito Santo, ela está salva eternamente, todos os seus pecados foram perdoados. Ela fica aqui para quê? Para enfeitar? Para que ela fica na Terra? Por que o Senhor não leva logo embora uma pessoa no momento em que ela é salva? Porque ela fica aqui por Cristo. O Senhor Jesus está no céu hoje, diante de Deus Pai, por nós. Ele nos representa na presença de Deus Pai. E nós estamos na terra por Cristo. Então, se Ele nos deixa aqui, é porque Ele quer nos usar para testemunhar dEle, para que mais pessoas conheçam a verdade, conheçam a palavra de Cristo, mais pessoas tenham a palavra de Cristo habitando abundantemente em seus corações. Então, isso aqui a gente deveria sempre ter em mente. No versículo 16, que fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou seja, derramando, espirrando para todos os lados, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Isso aqui é o que deveria ser permanente em nós. Primeiro, a palavra de Cristo habitando abundantemente.
nos enchermos da palavra de Cristo. A palavra de Cristo são todas as palavras que Cristo falou, são todos os mandamentos de Cristo. Existe uma diferença nos mandamentos da lei e os mandamentos do Senhor, que nós lemos nos evangelhos e lemos também nas epístolas. Existe uma diferença. A lei foi dada para condenar. Os mandamentos do Senhor foram dados para instruir os salvos. Por isso que há uma diferença. E aqui também, nesse versículo, ele fala ensinando-vos e admoestando-vos. O ensino é para a pessoa crescer no conhecimento. A admoestação é a bronca, né? É chamar a atenção uns dos outros. Então nós devemos aceitar as duas coisas, tanto o ensino das Escrituras como as admoestações. Lá em Coríntios ele fala, né? A respeito da palavra de Deus, ou do ministério da palavra, para edificação, consolação e exortação. Então a palavra de Deus serve para nós, para sermos edificados, para sermos consolados e para sermos advertidos também, ou repreendidos quando necessário. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.